Então, falando sobre o Amazon S3, né? Vamos para a definição primeiro, que eu acho sempre importante você ir na documentação e tentar entender da documentação, né? O que ela diz sobre os serviços, tá? Eu sempre uso a documentação em inglês, isso é uma preferência pessoal. Se você prefere ler em português, ok também. Mas eu tenho algumas ressalvas. A primeira é, se você está aplicando para os exames da Amazon, todos eles são em inglês, tá? Não tem exame em português. Se você está aí tendo como objetivo trabalhar no exterior ou trabalhar com projetos internacionais, recomendo também que você aprenda e se acostume com os termos e nomes em inglês e não em português. Isso é até um debate recente que eu vi no Twitter sobre se desenvolvedores brasileiros têm que twittar em inglês ou em português. Eu, sinceramente, a minha opinião é que twittar para pessoas no Brasil, eu twitaria em português, porque é a nossa língua, mas quando a gente vai falar sobre tecnologia, eu acho que nós brasileiros a gente comete muitas falhas. Uma delas é ficar aportuguesando os termos, e eu acho que quando você começa a trilhar uma carreira internacional, ou até mesmo trabalhar numa empresa multinacional, você acaba tendo dificuldades de falar os nomes, tá? Eu estou falando por mim mesmo. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Ferreira, eu moro aqui na Europa, atualmente na Holanda, estou há 2 anos e meio aqui, mas a minha carreira inteira foi no Brasil. Eu sempre aprendi as coisas assim, por mim mesmo, né? Não tenho formação tudo, mas não sou esse cara do computer science, o cara que foi lá para a universidade. Aprendi na raça e é isso que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque eu também aprendi desse jeito meio torto, assim, né? A gente fala até umas coisas meio malucas, tipo MySQL, né? Quando você vai falar de database, quer dizer, e aí você acaba chegando ali numa reunião, pensa numa entrevista de emprego, numa reunião e fala MySQL para um gringo, né? A gente tem esse costume, tá? Então, coisas que eu aprendi errado também, e isso às vezes é difícil de consertar. Enfim, falei um monte de coisa, mas a minha ideia aqui é que você leia as documentações em inglês. Eu vou mostrar o console da Amazon em inglês também. Tente se acostumar com o inglês. Ah, Guilherme, mas eu não falo inglês e tal. Cara, um dia eu também não falava inglês. Eu lembro do primeiro livro que eu comprei. Desculpa, eu sou meio velhinho, mas na época era livro que a gente comprava. Era um livro de MySQL ou MySQL. Gigantesco, de uma capa vermelha, lembro até hoje. Vou até tentar achar aqui para mostrar para vocês. E foi meu primeiro livro. Eu lembro aquela quantidade de páginas. Tinha mais de 300 páginas, todas em inglês. Eu não tinha a mínima noção de como ler aquilo, mas eu achei que a informação vinda da fonte, né, seria melhor. Por que a informação da fonte? Tudo que é inglês, pessoal. Todas as tecnologias são desenvolvidas, a maioria delas nos Estados Unidos, né? Mesmo aqui na Europa, né? Estou num país que não fala inglês, não tem inglês como língua nativa, desculpe, mas todo mundo fala inglês, tá? Então, aprendam as coisas em inglês, ok? Então, parênteses dado aí, vamos voltar aqui para o Amazon S3. Definição, né? Então, o que a Amazon diz sobre o Amazon S3, né? O Amazon Simple Storage Service, Storage for Internet. It's designed to make web scale computing easier for developers. No bom e velho português, né? O Amazon Simple Storage Service é um storage para a internet, né? Desenhado aí para fazer aplicações webs escaláveis e mais fáceis para desenvolvedores. Nossa, que definição mais vaga, né? O que será que é isso, né? É um storage, talvez você saiba o que é um storage, acho que é até óbvio, né? Você fala, ah, tá bom, storage, onde eu posso gravar os arquivos, tudo. Mas e aí, né? Será que é só isso mesmo? Eu acho que o S3 é um dos serviços que são mais subestimados na Amazon. Ele tem um poder gigantesco, dá para fazer muita coisa com ele, e é por isso que eu comecei a falar para vocês sobre esse serviço, tá? Vou falar mais em outras ocasiões, hoje eu quero focar mais no básico. Então, se você já sabe o que é o S3, você já criou ali o bucket, já sabe o que é, talvez esse vídeo não seja para você, talvez o próximo seja mais interessante. Mas se você quiser ficar aqui comigo, vai ser um prazer passar dessa pincelada rápida sobre o Amazon S3, ok? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, o storage, ok, documentação, não me diz muita coisa, né? E, bom, a primeira coisa que eu recomendo você fazer, assista esse vídeo até o final, eu vou direto ao ponto, não vou ficar lendo documentação porque ela está disponível, mas isso aqui é o tal do feijão com arroz. Entra aqui e tem que ler tudo. Ah, mas não leia tudo, tudo, desde o começo
Aqui, ó, primeiro item, o que é o Amazon S3? Layer Introduction. Faça tudo. Ok, leia de cabo a rabo. Se você não entender 90%, não tem problema, leia de novo e pratique, ok? Então, você vai, aqui, você que está me acompanhando aqui pela primeira vez, vai entender que meu negócio não é ficar falando, mas você precisa pensar na Amazon. Não, meu negócio é mão na massa. Esse é meu estilo, assim que eu aprendi e assim que eu quero passar para você, tá bom? Então, vamos voltar de novo na S3, desculpa, muita coisa aleatória, mas eu acho importante esclarecer alguns pontos para a gente começar a discutir, tá bom? Ó, tô aqui no meu console da Amazon, tá? Eu tenho uma conta separada, atualmente eu tenho várias contas da Amazon, algumas de produção, algumas de dev, e eu criei essa conta aqui só para poder brincar com os serviços. Também, quando eu estou estudando para os exames, eu gosto de fazer as coisas na prática, enfim, começar a usar os serviços na prática. E para mim é importante ter uma conta separada, tá? Então essa conta aqui é minha conta, o Playground, né? Então onde eu faço tudo. E eu já tinha algumas coisas criadas aqui, tá? Então não estranhe se eu entrar em algum serviço e já tiver coisas criadas, mas é porque são experiências anteriores, tá bom? Então, a partir do momento que você cria a sua conta na Amazon, você tem acesso a esse console, que é a primeira tela, né? E aí você tem todos os serviços aqui, tá? Dá só uma olhada no tanto de serviços que tem. É muita coisa e eles mudam isso com frequência. Maluquice, tá? Mas vamos lá no nosso foco. O S3, ele tá dentro, vamos dar uma buscada aqui, ó. Ele tá dentro do storage, tá? Então, ó, na categoria de storage a gente tem o S3, o EFS, o FSX, S3 Glacier, Storage Gateway e o AWS Backup. Então a gente vê S3 duas vezes aqui, né? S3 e o S3 Glacier. Vou falar dele do Glacier mais pra frente, mas ele tá muito ligado com o que eu vou falar agora, tá? Aguenta aí. Então vamos lá, ó. S3. Cliquei no S3, beleza? No meu caso aqui eu já tenho 3 buckets criados. Buckets. O que é bucket? Então vamos lá, ó. Vamos dar aquela voltada lá na documentação. How do I work with buckets? Então, ó, o bucket nada mais é do que um local ali, vou imaginar uma pasta, tá? Eu tenho medo de ficar fazendo essas analogias, mas pensa que o bucket é uma pasta ali, como se fosse o seu disco, né? Onde você vai guardar as coisas ali dentro. Vamos pensar mais em disco e não em pasta, porque dentro desse bucket você pode criar pastas, você pode criar a sua estrutura de arquivos da maneira que você quiser, tá bom? Então o primeiro passo a criar é um bucket. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 buckets. Esses são buckets criados por serviços da Amazon, tá? Aqui, só para dar uma ideia para vocês, isso aqui foi criado por uns testes que eu estou fazendo com o AWS Lambda. Vou falar de serverless mais para frente. Isso aqui é criado pelo CloudFormation. Também é animal, vou mostrar. E o Elastic Beanstalk também é outro tópico. Então são 3 tópicos de vídeos que eu vou fazer mais para frente. Então, quer dizer, isso significa o quê? Que outros serviços da Amazon criam buckets aqui para poder armazenar dados. Tá? Então o S3 hoje em dia é um serviço muito central da Amazon, utilizado por vários serviços, tá? Mas além desses serviços, nós mesmos podemos utilizar o S3 para vários objetivos, tá? O primeiro deles que eu vou mostrar hoje é como hospedar um site no S3 e um site estático, tá? Site estático, HTML, JavaScript, CSS. Sem PHP, sem ASP, sem Java, sem nada. Por quê? Porque o S3 é um storage, ele não tem um sistema operacional, ele não vai executar um arquivo, ele só guarda os arquivos pra gente, tá bom? E um dos objetivos do S3, uma das funcionalidades do S3 é permitir que você hospede um site estático. Pensa aí nas tecnologias mais atuais aí de desenvolvimento de aplicações, como Angular, Vue.js, React e todos os outros, aí, Knockout, todos os outros frameworks na área de JavaScript. O que eles fazem é gerar um site estático. Eles comunicam com back-end através de API calls, né, RESTful, GraphQL, essas coisas, mas eles são sites estáticos. Então, esse é perfeito, é a aplicação perfeita que a gente precisa para o S3, que é hoje. Eu vou mostrar um site estático, que é o site da minha empresa, que foi feito em Angular. Tá? Então, é um site que não tem nenhuma funcionalidade mais dinâmica, ele é mesmo um site mais, o que o pessoal chama aí de corporativo, né? Um site mais institucional, que não tem nada muito assim diferente, né? Então a gente criou esse aplicativo em Angular e ele está no ar, inclusive, e eu uso um bucket S3, eu vou mostrar aqui como a gente faz isso, tá bom? Então, ok, pincelada geral, vamos criar um bucket, tá?
Vou fazer tudo pelo console. Mais para frente eu vou mostrar como se faz isso através de código, mas vamos focar no console aqui, tá? Vamos criar um bucket. Então, aqui ó, o bucket tem que ser único entre todas as regiões e contas da Amazon. Isso significa o quê? Que se eu tentar criar, por exemplo, usar aqui o site da minha empresa, que eu tenho certeza que esse bucket existe, se eu tentar usar isso aqui, só medida.mob.prd, ele vai falar que esse bucket já existe. Só uma coisa, esse bucket não é da minha conta, da conta que eu estou logado, é de um outro cliente. Então a Amazon está verificando na lista de buckets mundiais se esse bucket já existe. Então, é uma coisa, até uma pergunta do exame, tá? O bucket é único no mundo, tá? Então tem aqui, ó, the bucket name must be unique across all existing bucket names in Amazon S3. Então, quer dizer, o nome tem que ser único no mundo inteiro, tá? Por isso mesmo que a Amazon aconselha que você use o nome do bucket como o DNS compliant, que é no formato de um endereço web, né? Seu site.com.br, seu site.com, seu site.net, porque a possibilidade de alguém ter criado um bucket com esse nome é baixa, mas ela é baixa, mas não é inexistente, então alguém pode ter criado, tá bom? Você é obrigado a usar esse DNS compliant? Não, você não é obrigado a usar esse DNS compliant, mas a chance de você esbarrar no bucket que já existe é bastante grande, tá bom? Eu vou usar aqui meu site exemplo, né? Vamos ver se ele existe, .com, né? Eu tenho que criar um bucket numa região específica, então é outro conceito bastante importante da Amazon, a questão de regiões e availability zone, também é uma coisa muito importante, a gente pode até falar mais para frente se vocês quiserem, mas eu tenho que criar o bucket num local específico, tá? Então aqui está o grande poder da Amazon, eu consigo criar um bucket em todas essas regiões aqui, ó, Ásia, Canadá, Europa, nos Estados Unidos e em São Paulo também. Eu vou usar o US East, que é o principal, a primeira região que a Amazon criou, mas é porque eu vou mostrar para vocês que isso não vai fazer tanta diferença para a gente, tá bom? Posso criar um bucket baseado em outro, então vamos supor que você fez várias configurações do bucket, etc. Você não quer toda hora ficar fazendo manual, você pode ter um bucket e você pode criar um outro com configurações iguais. Isso é muito legal, útil mais para frente, tá bom? Não vou usar nada disso. Eu posso clicar em Create aqui, tá? Esse Create vai pular todas as outras opções. Você vê ele tem Configure, Options, Set Permissions and Review. Eu vou um por um para mostrar para vocês, tá? Lembrando que eu estou criando o bucket. Então, coloquei o nome do bucket, região. O S3 tem uma coisa muito legal, que é o versionamento de arquivos. Então pensa lá que você tem o seu bucket, né, com todos os arquivos dentro. Eu tenho uma planilha Excel, tá? Planilha Excel aí que controla as contas aqui da minha casa. Então eu coloco lá uma planilha Excel, subi no S3 para poder guardar ela para mim e faço uma alteração no mês seguinte com algumas contas novas que eu tenho que pagar, algumas coisas que eu já paguei e subo novamente aquele arquivo para o S3 com o mesmo nome. O que vai acontecer? Eu posso habilitar o versionamento. O S3 vai começar a guardar todo o histórico de versões daquele arquivo. É show de bola. Tem muitas aplicações. Isso também é uma pergunta de exame que eles vão fazer para você. Como que você pode proteger um arquivo de ser acidentalmente deletado? Tá? Quando você habilita o versionamento, você vai ter todo o histórico de versões anteriores automaticamente salva dentro do storage. Tá? Lógico que você vai pagar por isso, tá bom? A gente vai chegar lá na parte do preço. Mas eu não vou habilitar o versionamento porque eu estou hospedando um site. Então toda vez que eu mudo esse site, eu jogo lá, eu não quero ficar guardando a versão anterior. Até mesmo porque eu uso o Git. Então o meu código está no Git. O Git faz isso por mim. Não é esse o objetivo aqui. Tem outros objetivos, tá bom? O Server Access Logging é uma coisa legal também, porque toda vez que você acessa o S3, você pode gravar logs. Esses logs vão ser gravados dentro do CloudWatch, você também pode ter custos nisso. Eu não tenho interesse em saber, porque eu não preciso de logs no lado do servidor. Mas vamos supor que você queira ter o log de toda vez que alguém acessou o arquivo, alguma coisa assim, você pode também habilitar essa função. Tags, então tags é uma coisa muito importante, até nas melhores práticas a Amazon recomenda que você coloque tags em tudo que você crie, né? Tudo que você crie. Então aqui, por exemplo, poderia ser o name, né? Então pode ser, outra vez em inglês, tá, pessoal? My bucket test, tá? Então eu posso
colocar nomes, enfim, colocar outras coisas aqui, por exemplo, environment, eu posso falar que esse aqui é meu environment chamado EAD, né, ensino à distância, e assim por diante, tá? Eu posso também habilitar aqui o log no nível do objeto. Então aqui eu tenho o log no nível do servidor, tudo que o bucket serviu, erros, etc. E eu posso colocar aqui também um log no nível do objeto, tá bom? Tudo isso tem um custo, tá, pessoal? Então, tudo que você habilita mais, então aqui tem um CloudTrail, que é outro serviço da Amazon, também você tem que tomar cuidado com isso, não vou habilitar. Outra coisa show de bola do S3 que geralmente as pessoas não se ligam, você tem encryption. Então, todos os arquivos que são salvos dentro do seu bucket podem ser automaticamente encriptados at rest. Então, o que é o at rest? Quando você salva o arquivo dentro do bucket, ele é automaticamente encriptado. Quem não tem a chave de encriptação, né, eu acho que é isso, você não consegue ler esse arquivo, tá bom? Isso é uma segurança muito show de bola. O S3 tem isso por padrão, né? Então você pode, por padrão, né? Disponível para você, sem você precisar ter a sua própria chave, tá? Eles falam que é o Amazon S3 Managed Keys, né? Que é essa primeira opção que está selecionada. E você também pode usar o AWS KMS, que é o Key Manager Service da Amazon, onde você pode criar suas próprias chaves, tá? Então é muito poderoso, você pode ter a sua própria chave de encriptação dos seus arquivos e usar aqui. Custo também, tá bom? Esse aqui não tem custo, então é uma chave gerenciada pelo próprio S3, então quer dizer, é uma chave que é usada para todos os buckets da Amazon e você pode usar isso aqui sem custo adicional. Por que não, né? Porque isso não faz diferença nenhuma, toda vez que você vai acessar o arquivo, não significa que você vai baixar um arquivo encriptado e vai ter que desencriptar. Não, toda vez que você pede para você ter um arquivo, ele vai desencriptar para você automaticamente. E se houver uma invasão, alguma coisa, esses arquivos estão encriptados. Tá? Advanced Settings, eu não vou entrar nesse assunto porque começa a ficar um pouco mais complexo e vai estender muito esse vídeo. Tá? No gerenciamento aqui eu posso colocar o CloudWatch Request Metrics. Então, o CloudWatch é outro serviço que eu vou falar para vocês um pouquinho, que é um serviço extremamente importante, talvez ao lado do S3, talvez seja um dos mais importantes para vocês saberem, também é tópico de exame. Eu posso monitorar isso pelo CloudWatch. Não vou mexer nisso, tá? Vou dar um Next. Permissions, então, quando você cria um bucket, ele pode ser público ou privado, tá? Então pensa aí, no exemplo que eu dei da minha planilha de contas, né? Vamos supor que eu não quero que ninguém tenha acesso a isso, ele não tem motivo para que o meu bucket seja público, né? Então eu posso setar que ele é privado, só eu consigo ter acesso, tá bom? No nosso caso aqui, eu estou criando um website, né? Então, obviamente, o website tem que ser público. Só que isso não significa que o bucket tem que ser público. Isso é uma coisa que eu vejo o pessoal falando aí, que você vai ter que criar o bucket, então o bucket vai hospedar um site, e o site, então por isso o bucket tem que ser público, senão as pessoas não conseguem acessar. Tá errado, tá? Vejo a galera falando muito isso aí. Não é assim, tá? Pelo menos no meu conceito, desculpem aí os amazônicos que dizem isso, para mim você tem que deixar o bucket fechado e fazer o acesso através do CloudFront, que é o CDN da Amazon, tá bom? Eu vou entrar em detalhes nisso numa outra oportunidade, mas aqui eu vou deixar o site aberto, o bucket aberto, então eu vou desmarcar isso aqui, block all public access, quer dizer, eu não quero bloquear o acesso, não quero bloquear o acesso público ao bucket, eu vou deixar tudo desmarcado, mas você pode ver que tem várias opções, tá bom? Depois, aquela história, né? Bota a mão na massa aí, você vai ler isso aqui com calma, e os ACLs, enfim, muita coisa aqui relativo à permissão, isso é uma parte muito importante do bucket, tá bom? Vou dar um next. Eu tenho o review. Então vamos lá, eu tenho o bucket name, ele está na region US East. O versioning eu deixei desabilitado, né, como a gente falou, coloquei duas tags só de exemplo. Estou fazendo o default encryption at rest, quer dizer, quando o arquivo entra lá ele vai ser encriptado. E as permissões, tá bom? Tá aqui block all public access off e o system permissions disable e pau na máquina. Vamos criar o bucket, tá bom? Então, ó, você viu como é rápido, ele já fez aqui, criou o meu bucket. Ele diz o quê? Que os objetos podem ser públicos. Eles não são públicos, eles podem ser públicos. Por que isso? Vamos lá. Criei o bucket. Dentro do bucket eu tenho Overview, Properties, Permissions e Management. Overview é basicamente onde eu vou subir os arquivos. Eu tenho um botãozinho Upload, posso criar uma
um diretório aqui, então meu diretório, tá? Então lembra que eu falei, né? Você pode criar o bucket dentro de vários diretórios, como se fosse aí no seu disco, tá? Analogamente falando, é isso que o bucket vai fazer. Eu posso criar um diretório, posso falar que ele tem a encriptação, lembra da encriptação, né? At rest, eu posso usar um QMS, não tem nenhum QMS criado aqui, tá? Mas vou usar aqui encriptação, vou salvar só para mostrar para vocês que ele cria um diretório, tá bom? Então, ó, tem um diretório, não tem nada dentro, posso fazer o upload de um arquivo, enfim, é um disco, né? Parece um Dropbox, alguma coisa assim que vocês estão acostumados aí, tá? Essa parte simples, né, do S3, tá? Eu vou selecionar aqui porque eu não quero esse meu amigo, eu vou deletar esse diretório, tá? E ele está aqui apagando, apagou, tá bom? Então esse é quando o bucket está vazio, essa é a primeira página que você tem aí de início, tá bom? Nas propriedades, então aqui tem bastante coisa interessante, a gente viu lá no Wizard o versionamento, né, está desabilitado, o Server Access Log, não preciso disso, Static Web Hosting, é isso que a gente vai mexer, o Object Level Logging também está desabilitado, eu falei o que é, e o Encryption, e aqui as coisas avançadas a gente deixa isso para uma outra oportunidade, tá bom? Então, Permissions, né? Aqui Permissions é basicamente o que a gente passou também. Tem o ACL, né? Que é o Access Control List do bucket. Então, basicamente aqui está dizendo quem pode ter acesso ao que, enfim. Aqui, ó, tá vendo o Bucket Owner, que sou eu mesmo. Então, quer dizer, eu posso listar, eu posso escrever, ler e fazer tudo no bucket, porque eu sou o proprietário. E aqui é o Public Access. Lembra que lá naquela página estava escrito: os objetos podem ser públicos. Isso não significa que eles estão públicos. Então, o que eu vou fazer aqui? Para o público, eu cliquei aqui, tá? Fazendo de novo, ó, cancel. Eu cliquei aqui no Public Access, Everyone. Ele me dá aqui, ó, quais opções que você quer dar para o público. Eu posso colocar aqui, ó, listar objetos. Ele vai falar, olha, todo mundo vai ter acesso a listar os seus objetos do seu bucket. Beleza, é isso que eu quero, né? Falei para vocês que não é assim que faz. Eu vou mostrar numa próxima oportunidade que não, pelo menos no meu conceito, não é assim que se faz, tá? Mas eu vou fazer do jeito que todo mundo ensina para você e depois o nosso jeitinho da hora de fazer as coisas, tá? Então, vou listar, ele vai falar assim, você é louco, você vai dar acesso a todo mundo. Eu tenho certeza que eu estou fazendo. Eu não vou dar o write objects, porque imagina, o meu site onde todo mundo pode jogar arquivos lá dentro, não faz sentido nenhum. Então, eu não vou dar o write objects, só o list objects, e eu posso aqui, ó, do bucket ACL, eu posso dar um read bucket permissions. As pessoas podem ter acesso, quais permissões eu dou no bucket, eu acho que não. E write bucket permissions, que é claro que eu não vou dar acesso para ninguém mexer nas permissões. Então o list ele é suficiente para mim, tá bom? Salvei e olha lá. This bucket has public access. Então quer dizer o quê? Tá vendo? Aqui tem até um novo ícone aqui, um novo badge, né? Dizendo que o bucket agora é público. Olha aqui, ó. Antes a gente tinha objects can be public e agora tem o public aqui. Beleza? Então, ó, o bucket é público. O que isso significa? Significa que ele está disponível. Eu posso, através do AWS CLI, eu posso, sem ter permissão nenhuma, eu consigo descobrir esse bucket. Ele vai estar disponível para mim, eu consigo listar os arquivos que foi essa permissão que eu dei, tá bom? Só que esse bucket, ele está dentro da estrutura da Amazon, eu não tenho pelo browser, eu não consigo acessar isso pelo browser. Por quê? Porque o browser usa HTTP e eu não tenho nada apontando para dentro desse bucket. Então eu precisaria usar o AWS CLI, tá bom? Coisas para próximas oportunidades, tá bom? Mas lembrando que eu estou hospedando no site, certo? Então, meu bucket está vazio. Lembra que eu vim aqui em Properties e eu tenho Site Static Web Hosting. Isso é uma funcionalidade muito bacana do S3, para ser bem honesto, muita gente utiliza para fazer hospedagem de sites estáticos, tá bom? Você vê que quando eu cliquei aqui, ele já me dá um endpoint, então quer dizer, ele já vai criar um HTTP, um endereço HTTP para mim. Geralmente não, esse endereço é sempre o nome do bucket, pronto, S3 website região, no meu caso useast1.amazonaws.com, tá bom? Também é questão de exame, eles vão perguntar para você qual que é o formato do endpoint que é criado para buckets, tá? Tenho 3 opções, eu posso usar esse bucket para hospedar no site, direcionar esse endpoint para outro site, então imagina lá que você tem www.seusite.com e você quer direcionar tudo para www.seusite.com.br. Então você vai criar um endpoint que faz o redirecionamento automático. Eu tenho isso, mostro para vocês em uma outra oportunidade. E você pode
desabilitar, né? Você clicou para habilitar e diz não, não quero mais, mas ok. Então vamos lá. Eu vou hospedar um site aqui nesse bucket. Então ele vai pedir para mim qual que é o documento index do seu bucket, né? No meu caso é index.html, porque o Angular gera um bundle, né? Gera lá o arquivo, o grupo de arquivos que vão ser publicados e a página principal é index.html, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui, tá? E o documento de erro, quer dizer, quando você tenta acessar uma URL que não existe, etc e tal, pode ser um outro arquivo. No caso do Angular também é o index.html, não quero entrar muito nos detalhes do que o Angular faz e o que o Angular não faz, mas o index.html é o entry point do Angular, então tudo tem que ir para ele, ali tem o framework que vai fazer a captura de todos os URLs, etc e tal, tá bom? Então vamos lá, save. Maravilha. O meu bucket está ativo com o hosting. Se eu clicar aqui, ele vai dar um 404, mas você vê que o endereço já está já está respondendo. Por que deu 404? Porque eu estou falando que o arquivo principal do site é o index.html e meu bucket está completamente vazio. Está dando 404, né? Porque o arquivo não foi encontrado, tá bom? Porque meu bucket está vazio. Voltando lá, bucket public, meu site exemplo.com, permissions, tá? Tá public aqui porque eu mexi no public access do everyone, ativei nosso amigo o website hosting aqui, show de bola. E agora o que eu preciso fazer? Subir meu site, tá? Então eu vou vir aqui, add files, tá? Eu já tenho tudo preparadinho aqui, é o meu site que eu falei, essa é uma aplicação Angular, olha meu index.html aqui, vou selecionar tudo. Estou fazendo no jeito manual, tá? Existem diversos outros tipos, outros jeitos de você fazer isso, tá bom? Estou aqui, subindo os meus arquivos, tá? Tá dizendo aqui, o owner sou eu, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um read, um write também, claro, porque eu sou o owner desse bucket, então vamos lá. Uma coisa show de bola do S3, se você está aí pensando em aplicar para certificações da Amazon, isso é fundamental e é uma das funcionalidades mais bacanas que eu acho no S3 quando você está guardando arquivos, tá bom? Que são os storage classes, tá? Então o S3 tem vários storage classes. O que são storage classes? É a classificação que seus arquivos vão ter dentro do storage. Geralmente, um storage propriamente dito são arquivos que você vai guardar por muitos anos. Então pensa ali, você tem documentos dos seus clientes guardados no storage, você tem planilhas de contas, você tem documentos da sua empresa, documentos do seu projeto, enfim, uma série de aplicações que você pode utilizar. São arquivos que geralmente não são utilizados todos os dias. Então pensa ali, eu sou seu cliente e mandei meu RG, meu CPF escaneado e você guardou dentro lá da minha pasta de cliente. Possivelmente você vai olhar esse meu RG CPF quando eu estou me tornando um cliente, né? Mas você não vai olhar mais aquele documento nunca mais, mas por coisas jurídicas você tem que guardar esses documentos, em caso precise por algum motivo, né? Só que são arquivos que dentro do seu sistema, por exemplo, as pessoas nunca vão ficar olhando, né? Elas vão olhar com baixa frequência. Então a Amazon, o que ela faz? Ela tem essas classificações dentro do bucket, que são os storage classes, que vão mover os arquivos em diferentes storage classes para que você pague menos, tá bom? Então o standard, que é a primeira faixa de disponibilidade dentro do bucket, é o standard que é o quê? São dados frequentemente acessados, tá bom? Depois, o próximo passo são dados que vão permanecer lá, né, long live data, né, e com padrões desconhecidos de acesso. Então, quer dizer, pode ser que o arquivo seja acessado todo dia, mas pode ser que ele seja acessado a cada 6 meses, pode ser que ele seja acessado a cada 1 ano e assim por diante. E aí eu tenho todas as classes aqui, tá bom? Para o meu caso aqui do website, é claro que é o standard, porque as pessoas estão acessando toda hora o site, todo dia. Vamos supor, se eu tiver 100 visitantes por dia, 1000 visitantes por dia, são arquivos frequentemente acessados, tá bom? Tem uma série de nuances aqui, mas pensa num storage propriamente dito, você pode economizar muito dinheiro mexendo nessas classes, tá bom? E um bucket, quando tem o objetivo de storage, ele tem que ter essas políticas aqui, tá? Existem maneiras de você fazer isso automaticamente,
tá? Eu falo para vocês sobre isso num próximo vídeo. E lembra que a gente falou sobre o Glacier? Glacier é aqui um standard, uma do storage classes, tá bom? Então, beleza. Então, ó, tô subindo os arquivos, não lembro disso. Não se esqueça disso. Tô fazendo upload, 17 arquivos. Aqui, ó, na parte de baixo, ó, tá fazendo upload. Todos os arquivos estão indo para lá. O meu storage class é standard para todo mundo. E eu vou voltar lá no meu site. E tá dando forbidden agora. Tá? Vê que mudou o erro. Estava dando 404 porque não achava o index e agora está dando forbidden. Por que está dando forbidden? Que é o seguinte, ó, a gente tem permissões no nível do bucket, que é o acesso público, só que os arquivos em si, olha só, quando você sobe os arquivos em si não estão públicos. Tá? Então você tem a permissão no nível do bucket, mas você pode ter um bucket público com arquivos privados. Então você pode fazer um mix. Vamos supor que eu tenha um diretório dentro do meu site que eu não quero que ninguém acesse, mas eu quero guardar alguns arquivos lá. E isso é muito importante para mim, por algum motivo. Então eu posso ter meu site inteiro público e alguns arquivos privados, tá? Estou fazendo tudo manual para poder mostrar para vocês, tá bom? Vou selecionar tudo e vou na opção Make Public, quer dizer, vou tornar todo mundo public, tá? Então, ó, fiz todo mundo público, tá? Ele deu aqui Success, maravilha. Tá, então vamos lá no Forbidden. Beleza, o site está carregando, tá? Então esse aqui deu uma atrapalhada ali nas imagens, mas beleza, mas tá valendo, né? Eu tenho aqui ó, alguma coisa rodando, tá? Tá dando uns paus aqui nas imagens, talvez eu não tenha subido tudo, né? Mas eu acho que serve como exemplo, tá? Então, subi o meu site, tá? Na verdade eu não subi as imagens, né? Eu não subi meu diretório aqui, ó. Por isso. Vamos só colocar aqui, ó. Só para ficar bonitinho, né? Não vai dar certo. Enfim, tá faltando um diretório, tá bom? Por isso que as imagens não estão aparecendo. Mas meu site está rodando aqui, tá bom? Então eu precisaria subir novamente. É isso, tá bom? É isso que eu queria mostrar. Consigo fazer a hospedagem de um site usando o storage da Amazon, mas tem que ser um site estático, não pode ser nenhum site dinâmico, tá? Essas questões das permissões de bucket e dos arquivos, tá? Então, o bucket era público, eu subi os arquivos, eles ficam privados, mas tem como você mexer e toda vez que você sobe um arquivo, eles já serão públicos na hora que você sobe. Tem vários jeitos de fazer isso. Eu estou com um endpoint aqui, claro que o meu endereço é meu site exemplo.com.s3 website us blá blá blá. Lógico que isso não é o seu domínio, né? Vamos supor que eu quisesse aí colocar o meu domínio em si, né? Então falando aqui ó, sobre medida.mob, que é esse mesmo site, tá? Que também está no S3 com as imagens bonitinhas dessa vez, que está apontando para o meu domínio com DNS certinho. Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula a combinação desse site S3 com o CloudFront, que é um CDN. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o CDN, o que é o CDN, por que você precisa usar um CDN, por que você não precisa usar um CDN e como você faz a configuração do DNS. Vou mostrar tudo o Amazon, então vou falar sobre o Route 53, que é o serviço de DNS da Amazon, que também não é só aquele serviço em DNS, tem muita coisa envolvida ali. Então fica ligado, eu vou gravar um próximo vídeo para vocês, que é a continuação disso aqui, tá bom? S3 com CDN com Route 53. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostou, que você não gostou, manda um comentário para mim ou vai lá no meu Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o meu endereço do Instagram e também o Twitter, tá bom? Nessas duas redes que eu estou mais disponível. Muito obrigado, um grande abraço, a gente se vê na próxima.